Vamos continuar falando aqui de alguns problemas muito comuns que acontecem na nossa leitura bíblica das histórias, no ensino das histórias e na pregação das histórias, né? E algumas questões que a gente pode se tornar melhores leitores, para que a palavra de Deus se torne ainda mais saborosa, mais forte nos nossos corações. O próximo problema que eu quero lidar é a ideia do foco no lugar errado. Já aconteceu com você de assistir uma matéria da televisão, sei lá, alguma coisa sobre um acidente de carro, ou sobre um roubo de cargas, um assalto ao banco, não sei o quê, e simplesmente a matéria não lida com o principal da história. Você fica, tá, mas quem foi que roubou? E fala do clima, fala do não sei o quê, você fica, ué, mas esse jornalista não sabe o que está fazendo. Ou então, quando você conta uma história para alguém e a pessoa fica focada em aspectos que não são importantes, é desesperador. Você está querendo contar, sei lá, para sua esposa sobre algo maluco que aconteceu hoje na cidade, quando você estava andando lá no centro e você viu algo acontecendo, você está contando e ela fica perguntando detalhes assim, mas estava chovendo? Mas, não importa. Não, mas você estava com guarda-chuva? Mas por que isso importa, sabe? Algumas pessoas parecem que só focam nas coisas secundárias, é esquisito. Crianças, até os pais são assim às vezes, não são? A gente está contando para os pais uma história, os pais não prestam muita atenção, não têm paciência para ouvir o que você quer contar e querem saber outra coisa. É esquisito. E, infelizmente, nós fazemos algo assim também. Ao lidarmos com o texto bíblico, às vezes a gente está tão interessado com um detalhe ali que apareceu, que a gente pega para falar daquilo. Ou então a gente simplesmente lê a história e consegue distorcer a história. Às vezes a gente está contando para vocês, crianças, as histórias, e vocês também ficam com umas perguntas que a gente fica assim, mas por que isso, filho? É muito legal. Certa vez, de férias em Cabo Frio, Rio de Janeiro, já foi a Cabo Frio? Um lugar muito bonito, muito legal, muito agradável, mas a água parece a da Antártida, assim, de tão geladinha que ela é. Mas muito legal. Fomos no domingo a uma igreja local, e na aula de EBD de que participamos, o assunto da aula era a história de Davi e Batseba. Lembra dessa? Davi está lá, vê a Batseba tomando banho, o marido dela está na guerra e tal. E o professor queria insistir com todo mundo que a culpa da história era de Urias, o marido dela. Está lá na guerra, em vez de estar em casa, né? Tivesse em casa, não tinha acontecido nada disso. E as lições dele eram nessa linha, maridos, fiquem em casa e tal. Eu lembro, eu tinha 15 anos e eu estava assim, ué, não é isso, a história não é sobre maridos fiquem em casa em vez de irem para o trabalho, ou coisa assim, senão isso pode acontecer. Cara, não tem nada a ver, não é esse. Mas alguém até questionou, mas não, Urias, não sei o quê. Aí Davi chama ele de volta e o cara fica lá na porta da casa em vez de ir para casa. Tivesse ido, tinha ficado tudo bem. Você fica assim, gente, isso é uma distorção absurda da história, não é? Você concorda comigo que ler isso e concluir que o assunto é maridos não vão para o trabalho ou não vão para a guerra, ou seja o que for, é o assunto, é realmente bizarro. Porém, a gente vê esse tipo de coisa o tempo todo. O tempo todo a gente pega as histórias bíblicas e a gente as torce desse jeito. Porque a gente quer encontrar o que a gente quer encontrar na história em vez de deixar a história ensinar o que ela tem para ensinar. A gente quer impor as nossas ideias, as nossas conclusões, os nossos vieses, os nossos interesses na história. E a gente, às vezes, trai o texto bíblico assim. A gente não deixa que o texto fale por si mesmo. É um problema de ensino que começa na interpretação, ou, se você quiser usar os termos, um problema homilético que começa na hermenêutica. Mas o fato é que, muitas vezes, nós somos maus leitores de histórias. Passa pelo fato de que a gente não lê tantas histórias quanto a gente deveria. Inclusive, histórias de ficção. Às vezes, nós somos incapazes de simplesmente interpretar uma história porque nós somos maus leitores de histórias. A gente foca em coisas secundárias, a gente ignora o central, a gente distorce o que leu, a gente lê uma história e fica assim, cara, não é isso a história. Deixa eu exemplificar para vocês com o Evangelho de Marcos. Vamos para Marcos? Abre comigo, capítulo 1. Começo defendendo Marcos. Marcos, infelizmente, tem uma má reputação entre nós cristãos. Como assim, pastor? Má reputação? Pois é, muita gente acha que Marcos é meio que a versão resumida de Mateus, então não tem nem muito por que ler Marcos. Tudo que tem Marcos tem Mateus ou Lucas.
mas Marcos é uma obra de arte construída para ser lida em velocidade. Marcos não deixa o leitor respirar. Acaba um negócio, e então, e logo em seguida. E você fica assim, sabe aqueles livros ou filmes que você não acha um ponto para parar? Você está morrendo de sono, mas você não consegue encontrar um ponto ali para você parar. Você fala, não, depois dessa cena, aí entra uma guerra. Não, depois dessa cena, aí o vampiro aparece. Nem sabia que tinha vampiro, aí apareceu. Aí você, mano, não, depois dessa cena, não, mas acho que vai ter um beijo agora, não vou perder isso, né? Aí você não consegue achar um ponto para parar. Isso é Marcos. Já tem alguns livros bíblicos que são mais como um grande seriado. Bem marcadinho, achamos um bom ponto para parar, amanhã a gente continua. O Marcos é mais como um filme de 1h30 de ação, que não para. João é mais como um seriado, uma temporada de 10 episódios. Você vai num ritmo mais devagar, você vai, absorve. Você pode até ver, maratonar, né, como dizem. O que Marcos quer fazer com a gente, com o leitor? Mateus quer provar para você que Jesus é o Messias esperado por Israel. Esse é o grande objetivo. João tem seus objetivos também, Lucas também. Marcos quer rapidamente te dar evidências de que Jesus Cristo é o Messias e é o Filho de Deus. É o que ele começa dizendo. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo. E rapidamente Marcos entra na ação. Marcos não está preocupado com genealogia. Marcos não está preocupado com mostrar as profecias se cumprindo. Marcos não está nem preocupado com a história do nascimento de Jesus, algo que é muito querido aos nossos corações. Não, nada disso. Marcos já começa com Jesus adulto, sendo batizado e começando a fazer sinais, porque Marcos está com pressa. Ele quer contar uma história para você, e a história que ele quer é: encontramos o Filho de Deus, o Messias prometido. E o que Marcos faz, então, é construir uma narrativa que vai colocando evidência sobre evidência de que ele é o Filho de Deus. Até que chega um ponto, final do capítulo 8, final não, metade para frente, verso 27. Até aqui Jesus está fazendo sinais e maravilhas. E aí Jesus pergunta algo para os discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Verso 27. Alguns falam João Batista, outros respondem Elias ou algum dos profetas. Jesus pergunta para Pedro: e você, quem você acha que eu sou? Quem você diz que eu sou? O que Pedro responde? Tu és o Cristo. Ou seja, Pedro, junto com nós leitores, chegamos à conclusão que Marcos queria que a gente chegasse. Só pode ser o Cristo. A partir daí a história muda. Ela começa a rumar em direção a Jerusalém. É Pedro dizer isso, Jesus conta da sua morte e ressurreição e começa a ir em direção a Jerusalém para morrer e ressuscitar. Porque a missão está cumprida, já entendemos quem ele é. Isso é lá no capítulo 8. Mas no começo da história a gente não sabe quem ele é. Claro, você sabe, né? Mas imagina que você está pegando Marcos para ler pela primeira vez. E você começa a ler, volta para o capítulo 1 comigo. E você começa a ler, e tem um tal de João Batista que fala que ele vai ser um testemunho, e fala sobre alguém grande que vem, que vai batizar com o Espírito Santo. Você vai lendo isso, ok, interessante. Aí vem esse tal Jesus de Nazaré, e ele é batizado no Rio Jordão. E nisso vem o Espírito e desce sobre ele, e ele é levado ao deserto para ser tentado. Você notou como tudo é rápido? Em 4, 5 versículos conta do batismo e da tentação. Mateus gasta um tempão falando da tentação, não gasta? Como foi cada uma, o que o diabo falou, o que Jesus respondeu, leva para a montanha, leva para o templo. Marcos não tem nada disso. Marcos tem um objetivo em mente. Ele quer te mostrar quem esse homem é. Ele chama alguns discípulos e ele começa então a fazer sinais e maravilhas. Ainda no capítulo 1, o que ele faz de sinais e maravilhas? Ele cura um endemoniado em Cafarnaum, a partir do verso 21. Ele cura a sogra de Pedro. E o capítulo, verso 32 em diante, diz para a gente que ele curou muitas outras pessoas. Aí ele se retira para orar e dá-lhe cura. Verso 40, o que acontece? Vem um leproso. Se quiseres, podes purificar-me. Ou seja, todo mundo está vindo para Jesus e cura. É endemoniado, é febre, é leproso. O que aparece, Jesus cura. Você está lendo essa história pela primeira vez. Pensa comigo, tá? Imagina. O que você está vendo? Um homem diferente. Porque a gente não vê isso acontecendo aí na esquina. O cara resolve todas. Seja quem for esse Jesus, ele resolve todas. Leproso, isso ou aquilo. Uau! Aí começa o capítulo 2. Dias depois entrou Jesus em Cafarnaum e logo correu a notícia que ele estava em casa. Muitos afluíram por ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra.
Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Para quê? A casa está lotada, não tem como entrar, estão trazendo um paralítico, não é uma situação simples. Ele está num leito, não tem como passar pela multidão. Olha a ideia dos caras. Sobe com ele no telhado, abre o telhado, desce o cara. O que você acha que vai acontecer? Eu sei que você sabe o que vai acontecer, mas imagina que você não soubesse. O que você acha que vai acontecer? O que Jesus vai fazer com esse paralítico? Vai curar, claro. Só que esse escritor é bom demais, ele te dá uma rasteira. Todos nós estamos com a expectativa de que lá vem mais uma cura. E o que Jesus faz? Filho, os teus pecados estão perdoados. Quem falou em pecado, Jesus? Você não está vendo a situação do homem? É surpreendente a narrativa. Para os homens, para o paralítico, para os mestres da lei que estão ali incomodados com esse tal Jesus, para nós leitores, não é isso que a gente esperava. Plot twist, como alguns de vocês dizem. Uma virada no roteiro. Como assim? Pecados perdoados. E talvez, se você não conhece a história, o que você pensaria seria o seguinte: quem esse cara está achando que é? Quem esse homem acha que é para perdoar pecado? Está achando que é? Deus agora é? E não é exatamente isso que os caras pensam? Eles começam a reclamar assim: o que esse cara está achando que é? Isso é blasfêmia. Só Deus pode perdoar pecados. Exatamente. Marcos está elevando o volume da música. Até agora, sinais, maravilhas, curas, endemoniado. De repente, o quê? Perdoar pecados? Jesus conhece o coração dele, sabe daquele burburinho, e aí Jesus acaba curando o cara também. A gente sabe que isso acontece. E o pessoal fica muito bravo, termina a situação, verso 12. Retirou-se a vista de todos, a ponto de se admirarem, todos darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Jamais vimos coisas assim. Quando você vê a história continuando, Marcos vai trazendo mais e mais evidências de que aquele não é um homem comum, ele é o Filho de Deus. A história do jejum, o Senhor do sábado, muitas histórias, aquela que eu falei para vocês do mar, dele acalmando a tempestade. Aos poucos, o que Marcos está dizendo para você? Presta atenção nesse homem. Você nunca viu nada igual, que nem eles. Nunca vimos alguém assim. Veja, Marcos está aqui aumentando o volume e dizendo para você: você achava que Jesus é só um curandeiro, como outros que já andaram por Israel? É. Mas você já viu Elias falando para alguém: seus pecados estão perdoados? Você achava que Jesus é como outros que andavam expulsando demônios, mas algum desses dizia: seus pecados estão perdoados? Você está preocupado com quem talvez ele seja? Ou seja, sobre o que é essa história, irmãos? Sobre o que é essa história? É sobre o fato de que Jesus é mais do que um operador de sinais, ele é o Filho de Deus, e ele é capaz de fazer o que por nós? Apenas curar nossas enfermidades ou algo assim? O que ele é capaz de fazer por você? Perdoar seus pecados. Concorda comigo que esse é o cerne da história? Por que então a pastorzada, quando prega nesse texto, faz esse texto ser acerca dos amigos? E a importância de levar os seus amigos diante de Jesus. Quantas e quantas vezes é isso que se prega nesse texto? Leve seus amigos para Jesus, vença barreiras, seja criativo, enfrente a multidão, faça o que for preciso. Isso é totalmente terciário, não é nem secundário na história, é terciário. Mas é que nem a história lá de Urias e Batseba. Você quer achar uma história sobre a importância de ser criativo na comunicação do Evangelho, você acha. Mas não é sobre isso, é. Ela é obviamente uma construção que o autor está fazendo para nos dar pistas crescentes acerca da identidade de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas a gente comete esse tipo de erro ao ler os textos sempre, porque a gente falha em perceber a história como um todo. Se você pegar apenas para ler Marcos 2, talvez você perca essa atenção. Mas se você está fazendo algo como uma pregação expositiva em série, que é uma tradição da Reforma, você vai pegar esse fluxo. E semana seguinte, quando você vier pregar, você vai ver, daqui a 2 semanas, você vai ver Levi sendo chamado, aí Jesus fala sobre ele vir para os doentes,
Aí tem uma conversa sobre o jejum, e sobre o jejum, o importante ali é algo parecido também. Ele fala, podem os convidados jejuar quando estão com o noivo? Que é uma resposta chocante também. Que Jesus está se identificando com o noivo, que era um tema antigo, daquele que viria se casar com o seu povo. Logo depois tem outra história também chocante, para a mesma direção. O pessoal vem reclamar que os discípulos dele estão colhendo espigas no sábado e tal, estão quebrando a lei. Ele não estava quebrando a lei, Jesus nunca quebrou a lei. O que ele não levava muito a sério eram as invenções dos fariseus. A lei nunca quebrou. E aí eles estão falando, mas o sábado, Jesus fala o seguinte, vocês querem falar sobre sábado? Eu que escrevi a lei, tá? Vocês querem saber quem segue melhor a lei? Eu sou o legislador. Eu sou o Senhor do sábado. Como assim? Deus escreveu a lei. Exatamente. Então você, leitor, você está num drama crescente que vai explodir lá no capítulo 8, quando Pedro fala, tu és o Cristo. Tu és o Cristo. E eu vou morrer e ressuscitar, Pedro, se prepara. Esse é o drama da história do Evangelho de Marcos. Então, quando a gente lidar com as sessões todas, a gente tem que ter isso em mente. A gente tem que pensar na forma que a história é construída, ou nós faremos esse tipo de erro. A gente vai tirar o foco do principal, tá bom? Um outro problema, ele é parecido também, mas é diferente, que é falhar em utilizar o drama da Escritura. A Bíblia é cheia de dramas, de tensões narrativas, problemas que são solucionados, fugas desesperadas, salvamentos no último segundo e assim por diante. E pregar, como diz R.C. Sproul, num artigo muito bom sobre isso, ele fala, pregar provoca uma resposta emocional. Não é apenas acerca de transferir informação, é acerca de provocar um drama que a própria Escritura traz. E ele diz, deve entristecer o Espírito Santo quando sua dramática palavra é recitada de forma desapaixonada. O pregador não precisa tornar o evangelho dramático, ele já é. E comunicar o evangelho de forma dramática é combinar a pregação com o conteúdo. Uma história bem escrita tem ritmo. Que leitor não conhece a sensação de não conseguir largar um bom romance? Ou não conseguir deixar para depois? Quem não conhece, você que assiste seriado, aquela noção, aquele auto-engano que você fala assim, não, vou ver só mais um episódio. Aí quando são 3 da manhã, você tem aula no dia seguinte, né? Só mais um episódio. Não, só vê o que acontece no começo. Né? Só vê o que acontece no começo, né? E assim você vai. A Bíblia, ela é cheia de histórias com sua força dramática interna. E nós, ao ensinarmos essas histórias, a gente não pode perder esses dramas de vista. A gente tem que usar a força da Escritura. Às vezes a Bíblia deixa algo sem resolução por muito tempo. Quando ensinarmos, deixemos também. Às vezes a Bíblia deixa certas coisas no mistério. Deixemos também. Às vezes a Bíblia ensina algo de uma forma um tanto triste. Reflita essa tristeza. Ou a exultação, reflita a exultação. Nós somos servos do texto, não senhores. Servos do texto. Mas a gente erra nisso, em falhar em usar o drama. A gente é muito apressado, a gente quer resolver as histórias rapidamente, em vez de deixá-las andar no seu ritmo. Deixa eu exemplificar isso para vocês de novo. A história de Jonas. Lembra a história de Jonas? O Senhor o chama para pregar em Nínive, e o que ele faz? Crianças, o que ele faz? Foge para o lado errado. Aí acaba sendo engolido pelo grande peixe, aquela coisa toda. Quando Jonas foge no capítulo 1, perguntinha para vocês, a Bíblia dá a razão dele ter fugido? Não. Não no capítulo 1. Quando que a Bíblia dá a razão dele ter fugido? Só no 4. Só no final que a Bíblia conta por que ele fugiu. Por que ele fugiu? Porque ele estava com medo dos ninivitas? Porque aquele homem de coração duro que ele era, sabia muito bem que Deus tem mania de perdoar quem se arrepende. E ele não queria que os ninivitas se arrependessem. Ele sabia que Deus ia perdoá-los e ele não queria ninivita no céu, algo assim. Você vê assim, Jonas, que vergonha, cara. É isso. Mas muitas vezes, quando pastores vão pregar no livro de Jonas, às vezes organizam uma série, sei lá, de 5, 4 sermões, seja quantos forem, e no primeiro sermão já fala assim, Jonas fugiu porque ele não queria e tal. Não, cara.
O autor segurou esse segredinho lá para o fim, segure você também. Use a surpresa na hora certa. Use o peso na hora certa. Confie que o escritor sabe o que está fazendo. Siga no ritmo do texto. No começo, basta você lidar com a fuga. Tem suficiente aí para você fazer suas ilustrações e aplicações. Confie no autor. Confie no drama do texto. Tem algo muito interessante acontecendo. Mais um exemplo? Você se lembra daquela ocasião, está lá no Evangelho de Marcos também, em que um homem chega para Jesus e fala: minha filha está muito doente, está morrendo. Lembra disso? Pode vir comigo? Jesus fala: vou. Só que no caminho o que acontece? Tem a multidão, né? Jesus vai andando e arrastando a multidão, assim. Aí tem uma mulher que tem um fluxo de sangue há 12 anos, é muito interessante. A menina tem 12 anos, a mulher tem fluxo há 12 anos. E ela para, ela encosta em Jesus, Jesus quer falar com ela, aquela conversa toda. E a coisa é interrompida. E aí o que acontece com a menina? Morre. Dá vontade de falar assim: Senhor. Porque tem umas pessoas assim que a gente perde coisa porque a pessoa enrolou, né? O que você acharia de um médico que está lá no pronto-socorro tratando as pulseirinhas verdes enquanto tem umas vermelhas ali na maca? O que você acharia desse médico? Sabe o que eu estou falando, né? O nível de emergência e tal. O médico lá cuidando: ai doutor, eu estou com uma tossinha. E a pessoa lá acidentada, destruída, ensanguentada, parada cardíaca, não sei o quê. E o médico: deixa eu escutar a sua tossinha. A senhora pegou vento? Senhora pegou vento. O que é isso? O cara está morrendo ali. Não parece que é isso que Jesus está fazendo? Agora, muitas vezes, quando pastores vão pregar essa história, a gente prega elas separadas. A gente prega a história da filha de Jairo, o nome dele, e pula o meio para terminar a história de Jairo, e aí prega a da mulher. É uma história só, projetada para ser lida e entendida junto. Se você separa as duas coisas, você perde algo especial que está acontecendo aí. O que é? Você perde várias lições, como essa, de que todos nós temos a experiência de vida de que parece que o Senhor não se importa, que Ele está resolvendo o problema de todo mundo menos o meu. Essa é uma experiência que você já passou. Que o Senhor está vendo os outros e não está te vendo. E você também já passou pela experiência de que algo piorou antes de melhorar, e assim a glória de Deus foi ainda maior, como foi no caso da menina, não foi? Uma coisa é você curar uma menina, outra coisa é você ressuscitar uma menina. E lembra qual que é o grande objetivo do Evangelho? Não é só uma cura, é uma ressurreição. É algo muito mais impressionante. Então, quando você junta as histórias e você usa a dramaticidade da própria história, você traz uma mensagem muito mais alinhada com o poder da história. Não separe essas coisas, professor, pregador, ou mesmo em casa. Está ali no meio, não resista essa tentação de escapar. Não, vou tratar só da filha de Jairo, vou tratar só da mulher. É junto que a coisa acontece. Porque aquele drama da mulher está acontecendo e eu imagino Jairo ali olhando assim: não é possível, não é possível. Vamos. Se tivesse WhatsApp na época, ia estar recebendo notícia da febre, de não sei o quê. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Eu ia estar desesperado, justamente na nossa pequena fé, né? Então, errar em usar a dramaticidade das histórias é um problema também. Vamos aprender a confiar nos bons escritores. Se você gosta de ler ficção, você sabe, bons escritores, você pode se entregar na mão deles. Às vezes você está lendo e você fala assim: mas não estou entendendo bem, por que esse detalhe aconteceu? Se é um bom escritor, você sabe que esse detalhe importa, e uma hora isso volta e as coisas vão fazer sentido. Que nem uma história de detetive. Quando termina a história e é revelado quem era o assassino, numa boa história, o que acontece em você? Você fala: estava óbvio. É mesmo, né? Porque agora que você revê a história à luz do que aconteceu, ela faz sentido. Você viu como ela foi bem construída. As histórias bíblicas são bem construídas. São histórias maravilhosas. Mais um erro, o erro em tom. Veja, todos os pregadores têm o seu jeito, eu sei disso, nossa personalidade. Não é uma questão de mudarmos quem nós somos. Alguns pregadores são mais agitados, outros são mais calmos e professorais, alguns falam metralhadora, outros falam em velocidade 0,5. Tem, e tudo bem. Isso não é pecado e nem errado. É parte da individualidade que Deus fez cada um dos seus arautos. Porém,
Na nossa individualidade, nós continuamos sendo servos do texto. E nós precisamos aprender a servir o povo de Deus com as tonalidades do texto. É o que o pessoal da retórica, se você quiser aprender o termo da retórica, para ficar depois mitidão, o termo é pathos. Aristóteles que inventou esse negócio de falar nisso. Significa os movimentos emocionais ou passionais, pathos está ligado à paixão, do próprio texto. Como assim? Pense, por exemplo, que você está pregando a mensagem da Anunciação. O anjo Gabriel chega para Maria e diz: boa nova de grande alegria, que será para todo o povo, todas aquelas coisas que o anjo diz. Essa é uma mensagem maravilhosa, não é? Um pregador, para pregar uma mensagem dessa, se não tiver um sorriso no rosto, tem algo muito errado. Ele não entendeu a alegria do que está acontecendo. Finalmente, depois de milhares de anos, a promessa feita lá no jardim para Adão e Eva está para se cumprir. Está para chegar o filho, o descendente. O Messias está para chegar, e vai ser agora, e vai ser aqui, e vai ser dessa mulher. Chegou. Uou, que maravilha, grande dia. Porém, eu já ouvi pastor pregando esse texto, dando lambada, briga, chicotada na congregação. Viu? Deus manda seu filho, e você aí vivendo essa vida safada aí, não sei. Qual que foi o erro aí? O erro no tom. Existem passagens para, viu? Você aí com essas tuas vidas. Existem passagens dessas, são outras. Os profetas são cheios dessas, alguns trechos da carta de Paulo são bem assim. Quem vos enfeitiçou, Gálatas, malucos? Paulo tem umas dessas assim. Mas não é a passagem de o anjo Gabriel anunciando para Maria que o Messias está vindo. Isso é uma falha em entender a tonalidade da história. Há histórias que servem para agitar mesmo, para repreender, para... Presta atenção, gente. E tem histórias que servem para... Calma, está resolvido, está tudo bem. E nós, servos da palavra, temos que aprender a ler e usar na nossa fala isso. É um desafio para nós, para pregadores, para professores, para todo mundo. Porque nós todos temos alguns temas, alguns modos que encaixam melhor com a nossa personalidade. Alguns de vocês são ótimos em trovejar. Trovejam que é uma beleza. Outros de vocês são mais bálsamo, digamos assim. São bons em fazer aquele carinho verbal com as palavras nas pessoas. Mas nós somos servos da palavra, e a palavra tem tudo isso, ela tem essa amplitude, ela vai de alertas seríssimos a palavras de extremo consolo. Ela vai de instrução profunda a palavras de alerta. E nós temos que aprender a transitar por isso tudo. Ou nós estaremos, de alguma maneira, traindo o pathos do próprio texto. Tá? O que a gente faz com tudo isso? O que a gente faz com essas histórias? A gente deve fazer uma amarração tríplice, um cordão de 3 dobras, se você quiser usar a terminologia bíblica. Quando nós ensinarmos as histórias bíblicas, nós utilizamos para mostrar para os leitores que a vida deles está descrita ali. E que, ao mesmo tempo, a vida deles pode ser presa na grande história da redenção. Nós amarramos as histórias da Bíblia com as histórias nossas, da nossa cultura, do nosso tempo, das nossas biografias, com a história da redenção. Ao fazermos isso, a gente está fazendo algo extremamente poderoso. Nós estamos mostrando para as pessoas que a vida delas, os dramas, problemas e caos que elas vivem, podem ser solucionados pelo Messias. E a gente tem exemplo de gente que viveu como elas, e que isso se mostra. E para terminar, eu quero mostrar como a gente poderia fazer isso, com alguns exemplos também. Estou contando muita história para vocês, né? Volta para Ruth. Falamos um pouco de Ruth ontem. Lembra depois que Ruth perde seu marido, Noemi perde seu marido e seus filhos. Ela fala para as suas noras: fiquem, filhas minhas, vão ser felizes. E uma delas fala: ok, e vai. E Ruth fala: eu não, eu vou contigo, teu Deus é meu Deus, teu povo é meu povo. E Ruth fala algo que é muito revelador. Ela fala assim: onde morreres, morrerei eu. O que ela quer dizer com isso? Porque, veja, tem uma diferença de idade grande entre elas. Ou seja, Ruth não está indo para Belém simplesmente para cuidar da sua sogra. Quando minha sogra morrer, estou desocupada da minha obrigação, volto para a minha terra. Ela está dizendo: você vai morrer e eu vou ficar. Os anos vão passar e eu vou estar lá ainda. Por quê?
porque o teu Deus é o meu Deus. Ruth está mostrando ali que ela crê no Deus de Israel. Não somente que ela está indo porque ela é uma mulher gentil para ajudar a sua sogra, isso também. Mas ela está indo porque ela realmente se converteu. E aí elas chegam e voltam pobres e tudo mais, e tem que, dependendo da bondade de Boaz e da provisão da lei, ela sai, Noemi não, só ela vai todo dia aos campos para tentar pegar o que os coletores de grãos estão deixando cair, ela pega umas espiguinhas aqui, outras ali, e assim por diante. Então, como que a gente poderia usar essa história para atingir o coração das pessoas do nosso tempo e amarrá-la na grande história? De várias maneiras, mas, por exemplo, você poderia mostrar, através da história de Ruth, que a Bíblia conhece bem o que é um coração desamparado ou desesperado, como que a gente vê na cidade. Pessoas que estão lutando pelo pão de cada dia. Pessoas que, assim, se eu não trabalhar hoje, não janto. Tem gente assim na cidade. Acordei meio doente. Vai trabalhar doente, porque se você não trabalhar hoje, você não janta. É a situação dela. A Bíblia sabe o que é isso. Essa experiência tão comum às pessoas do nosso tempo. A ideia é que, eu acho que vários de vocês já passaram por isso, de você se ver num aperto financeiro que você não consegue dormir. Você fala assim, eu não sei de onde vai vir. Você olha as contas, você olha as parcelas, você olha as prestações, eu não sei de onde vai vir. Eu vou levantar de manhã, eu vou trabalhar, mas de onde vem eu não sei. Essa é uma experiência do nosso tempo, não é? Ou é algo que ficou no passado? Percebe como essa história pode ser unida às histórias de hoje? Pense em outro detalhe da história de Ruth. Você lembra depois que ela faz o belo juramento dela? Teu Deus é meu Deus, teu povo é meu povo. Você lembra qual a resposta de Noemi? Nenhuma. Se vira e vai. Você lembra o que Noemi fala quando Ruth sai manhã após manhã para pegar pão para as duas? Você lembra como que ela agradece? Ela não agradece. Ela só vai se empolgar depois, quando tem notícia de Boaz, que, talvez esse cara aí resolva a nossa situação. Ou seja, o que a Bíblia está mostrando? Que as histórias da Bíblia conhecem uma outra sensação que é comum a todos nós, que é de experimentarmos ingratidão. Você faz bondades enormes por uma pessoa e você não recebe nenhum obrigado. Já passou por isso? Você já passou por se dedicar muito a alguém? Talvez a teus filhos, talvez a teu marido, a teus pais, e não ouvir nenhum obrigado, nenhum reconhecimento do teu esforço. É doído, não é? A Bíblia conhece essa experiência e ela ecoa hoje, não ecoa? Nas nossas histórias, na nossa vida. Outra experiência comum à história de Ruth, a sensação de você se mudar de país e você não sabe o que vai acontecer. Noemi falou para ela, olha, não sei se você devia vir, não vai ter marido para você. Noemi está sendo gentil e pegando leve ao dizer, porque as mulheres de Moab eram extremamente mal vistas em Israel. Por causa das histórias anteriores em que o rei de Moab usou mulheres moabitas para seduzir os homens israelitas na época do deserto, e isso resultou em milhares de mortes. É dessa história que Paulo estava falando em 1 Coríntios 10. Ou seja, a mulher moabita é a pior fama de mulher possível. Então, o que Noemi não falou com todas as letras foi, minha filha, você não vai arrumar marido lá, não. Você não vai nem ser bem vista. Muitos de nós já passaram pela situação de mudar de uma cidade, mudar de país e falar, como é que vai ser lá? Será que eu vou ser bem recebido na comunidade? Talvez crianças, quando vocês mudam de escola, já aconteceu de mudar de escola, e você vai meio preocupado, não vai? Ou muda de série. Será que eu vou conhecer os amigos da sala? Será que eu vou fazer amigos? De novo, ecoa com a gente. Agora, perceba como tudo isso se amarra em Cristo, quando a gente amarra a história de Ruth a Cristo, o grande resgatador, aquele que nos vê nas nossas aflições, aquele que se entrega por nós, todas essas coisas que a gente vê no livro. Se a gente amarra Ruth na história da redenção, amarrou a gente junto, puxou a todos nós. Mais um exemplo. Imagina que você está pregando em Gênesis, na história de Jacó. Lembra que Jacó tinha 2 mulheres? Qual o nome delas mesmo? Vocês não sabiam que ia ter prova, né? Tinham estudado, se soubessem que ia ter prova. Raquel e Lia. Ele gostava de uma e não da outra, não era? Qual que ele gostava? Raquel. Qual que ele... tem essa também. Lia. Só que tem um plot twist. Qual que é o plot twist?
A que ele não gosta, dá para ele o quê? Filhos. E a que ele ama? Não. E aí aquele que não gosta começa a ficar vaidosa com isso e começa a zombar da outra. Eu tenho filhos, né? Você não, né? E lembra, a gente está falando de uma época, veja, ainda hoje essa dor da infertilidade ela é muito comum. Nessa época era ainda pior por causa do valor social que era extremo quanto a isso. E aí aqui não consegue ter filhos, tem uma ideia genial. Qual é a ideia genial? Genial, assim, ironicamente eu estou falando, tá? Não foi uma ideia genial. Qual foi a ideia dela? Vai dormir com a minha serva, e aí os filhos que tiver com a minha serva contam para mim. Cara, que é isso, gente? É uma corrida entre as duas, né? Uma corrida amamentista, né? Não armamentista. Estão vendo assim, quem dá mais filho para Jacó? Aí a serva tem filho. Aí o que a outra vê? Ah, vale a serva? Eu também tenho uma serva. E Jacó nessa dormindo com as 4, né? Malandrão que só ele, né? Bem quieto, dormindo com as 4. Vovô Jacó, tá? Teu vô aí, viu? Teu vô na fé aí. Essa é a nossa história. A gente lê uma história dessa, a gente fica assim, tem várias frases memoráveis, por exemplo, Raquel fala, dá-me filhos ou eu morro. Que frase pesada. Agora, eu quero que você perceba como várias dessas maldades numa história antiga e estranha estão aí hoje. A sociedade progrediu muito, né, nesses milhares de anos. A gente tem antibióticos, a gente tem geladeira, a gente tem máquinas voadoras que trazem preletores de Brasília para o Paraná. A gente tem essas coisas. Mas a gente venceu o mal da infertilidade? Não. A gente venceu o mal da competitividade entre mulheres? Hoje mulheres não são mais rivais, né? Não existe mais isso. A Ana Paula escreveu um livro muito legal sobre Unidas contra a Rivalidade Feminina. Não sei se vocês conhecem, recomendo para vocês. Muito legal. Mas hoje em dia não é mais um problema a rivalidade entre vocês irmãs, certo? Sorrisinho amarelo aí, né? Tá, mas hoje em dia é mais tranquilo porque todo homem sabe lidar bem com a sua casa, certo? Ou temos problemas de gente, assim como Jacó, que o cara alheio. O Jacó, a vida vai acontecendo e o cara é alheio ao que se passa na casa dele. Tem histórias depois que mostram isso. A história do ataque contra a sua filha, a história do ataque contra o seu filho. As coisas vão acontecendo na família de Jacó e ele assim, não sei o que eu faço, tal. Mas isso parou de ser um problema hoje em dia? Homens que não lideram suas casas? Não, continua sendo um problema. E o mal de usar coisas boas que Deus nos dá para humilhar outras pessoas, como Lia faz. Hoje em dia ninguém faz mais isso ou ainda faz? Você usa as bênçãos do Senhor para humilhar e desprezar pessoas? Você ainda faz isso? Pessoas fazem, não fazem? E o mal idólatra de colocar a tua vida em algo criado ao ponto de dizer, dá-me isso ou eu morro. Será que hoje em dia as pessoas olham para a vida e falam, se eu não tiver isso, seja o que for o isso, eu morro? Você percebe como uma história de um polígamo esquisita, cheia de coisas estranhas? A gente poderia mostrar numa pregação e falar assim, veja, milhares de anos depois, homens continuam sendo omissos, mulheres continuam sem poder ter filhos, pessoas continuam usando outras como ferramentas de conflito, que nem elas fazem com as servas, as pobres das servas, não tem nada com isso, mas estão sendo usadas lá de máquina de ter filho. Pessoas continuam usando pessoas hoje em dia para atingir os seus objetivos sem nenhuma preocupação com o seu bem-estar. Isso acontece hoje. O desprezo mútuo e a inveja seguem movendo os nossos corações. E nisso tudo o que a gente pode mostrar também? Que existe um Deus que é capaz de redimir até essas maiores tolices familiares e trazer diferença e lutar com a gente e nos ferir e transformar nossas vidas, ainda que a gente saia manco disso tudo. O que a gente fez? A gente entendeu a história antiga nos seus termos, com as suas tensões, com os seus tons. A gente amarra essa nas nossas histórias de vida contemporânea, talvez até usando exemplos de filmes ou da realidade, ou pessoais, com muito cuidado. E a gente amarra isso na grande história da redenção, mostrando que o mesmo Deus que redimiu Israel, Jacó, e aquele monte de filho maluco dele, os filhos que vêm dessa história, é o mesmo Deus que pode nos encontrar na nossa situação quebrada, seja ela qual for. Meu amigo, duvido que tua família seja mais quebrada do que essa. Por mais que ela seja quebrada. O mesmo Deus que agiu ali e consertou aquilo tudo pode agir em nós também, em Cristo.
E assim a gente termina. Consideramos em 4 falas o poder das histórias e como Deus nos deu um livro cheinho delas e como nós somos seres que aprendem em grande parte e se enxergam e pensam em termos de histórias. E talvez a gente esteja perdendo grande parte do poder da palavra de Deus por não buscarmos usá-las desse jeito que a Bíblia mesmo nos ensina, como uma grande história que aponta para o Redentor e que serve de instrução para a gente. Vamos orar. Louvado seja, Senhor, pelo Teu Evangelho. Nós agradecemos pela semana que vai chegando ao fim e por podermos considerar coisas profundas da Tua Palavra. Nós amamos a Tua lei, Senhor, como diz o salmista. E nós pedimos que o Senhor nos ajude a crescer nesse amor. Que sejamos homens, mulheres e crianças que conhecem as histórias do Teu povo e as conhecem de forma sábia. Nós Te agradecemos por esse livro santo que é fonte infinita de sabedoria, de graça, de instrução. Pedimos que o Senhor nos dê amor por ele e nos instrua no seu estudo. Abençoa, Senhor, a Tua igreja aqui na cidade de Maringá, que siga sendo sal da terra e luz do mundo, atraindo os que não creem para conhecerem a verdade e serem libertos por ela, recontando a grande obra de redenção da cruz. No nome de Jesus oramos. Amém. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa na qual cada história, cada personagem, aponta para além de si, para alguém maior. A história de Adão e Eva não trata apenas do primeiro homem e mulher. Há um Adão melhor e verdadeiro, que passou no teste do jardim e cuja obediência é atribuída a nós. Há um Abel melhor e verdadeiro, assassinado sem ter culpa, cujo sangue clama não pela nossa condenação, mas por nossa absolvição. Há um Abraão melhor e verdadeiro, que atendeu ao chamado de Deus para deixar seu lar e todo o conforto, partindo ao vazio e ali criando um novo povo de Deus. Há um Isaque melhor e verdadeiro, filho da graça e da promessa que não foi apenas oferecido por seu pai sobre o monte, mas de fato sacrificado por todos nós. Há um Jacó melhor e verdadeiro, que lutou e recebeu o golpe do castigo que cabia a nós, a fim de que, como Jacó, só recebêssemos a ferida da graça, que nos desperta e nos disciplina. Há um José melhor e verdadeiro, que, estando à direita do rei, perdoa aqueles que o traíram e o venderam, usando seu novo poder para salvá-los. Há um Moisés melhor e verdadeiro, que se põe no abismo entre o povo e o Senhor, mediando uma nova aliança. Há uma rocha de Meribá melhor e verdadeira, ferida pela vara da justiça de Deus, que agora nos dá água no deserto. Há um Jó melhor e verdadeiro, alguém que conhece o sofrimento injusto e que intercede e salva seus tolos amigos. Há um Davi melhor e verdadeiro, cuja vitória se torna a vitória de seu povo, ainda que eles mesmos não tenham levantado uma pedra sequer para conseguir isso. Há alguém melhor e verdadeiro que, como Esther, não arriscou apenas perder um palácio terreno, mas abriu mão do trono celestial. E não apenas arriscou sua vida, como a deu por completo para salvar seu povo. Há um Jonas melhor e verdadeiro, que foi lançado à tempestade a fim de que dela nós fôssemos resgatados. Há um Cordeiro da Páscoa melhor e verdadeiro, inocente, perfeito, que se deixou ser morto para que o anjo da morte não atentasse contra nós. Ele é o verdadeiro templo, o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro rei, o verdadeiro sacrifício, a verdadeira luz e o verdadeiro pão. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa que aponta para uma única pessoa: Jesus.